O Juan, com a sua expertise, né, fez gerar o que a Castro e Castro é hoje. Mas, voltando à questão processualista, eu estando como advogado na Castro e Castro hoje, por conta de entender dessas questões, porque como estagiário que fui e aprendi dessa forma, cara, eu consigo enxergar o processo na sua do começo ao fim e tudo que precisa ser feito nele, o que vai acontecer, o que precisa ser discutido. E isso é interessante, de eu ter essa capacidade jurídica de fazer isso. Não, e eu falo muito sobre isso com as pessoas, porque eu particularmente, eu acredito que para você poder influenciar no processo, você tem que dominar o processo. Quem não domina o direito processual, ele tem menos oportunidade, né? Ele tem uma chance pequena de conseguir influenciar mais no processo. Porque o direito ali, a matéria, vamos dizer assim, aquilo ali, de certa forma, não é estranho para o juiz. Não. Né? Mas a maneira como você coloca, a questão de você conhecer as ferramentas, né? Os recursos que você vai utilizar, os precedentes, e como que você junta tudo isso dentro do mesmo pacote, como é que você suscita essas questões dentro do processo, isso faz toda a diferença. Teve uma situação recente agora, foi até engraçado. Um processo nosso no TJMT, tivemos a concessão da segurança, a universidade perdeu o prazo da apelação, ela protocolou a apelação intempestiva, um dia depois. Um dia depois. Mas intempestivo. Sim, claro. Podia ser 00:01, era intempestivo. Aí ela protocola a apelação intempestiva, ela não coloca nada nos seus tópicos lá da peça de interposição sobre a tempestividade, ela não menciona, ela só protocolou. E a gente pegou e falou, rapaz, tem intempestivo, vamos começar o cumprimento de sentença, não dá nada. Já está concedida a segurança intempestivo, tá, vamos começar. Fizemos o cumprimento de sentença alto apartado, aí eles foram lá, a decisão veio favorável para o cumprimento de sentença, eles vão lá e agravam. Aí sobe o agravo. O agravo é recebido sobre efeito suspensivo do cumprimento de sentença. Aí todo mundo, eu falei, não, calma, filho. Dialeticidade recursal. Aí que é isso? Não? O agravo ele não tem objeto. Perdeu. Ele não deveria nem ter sido protocolado, porque a apelação é intempestiva. Ah, mas a apelação não foi reconhecida. Dane-se. O agravo não tem objeto, então não tem efeito suspensivo nisso aí. Aí, você mesmo, fui lá, fiz as contrarrazões, mas destrinchei com a leira de tempo. Peguei um monte de precedente da desembargadora falando da intempestividade, que ela tem um monte de processo da Fazenda Pública que protocola intempestivo, e ela reconhece a intempestividade e nega a apelação. Eu falei, rapaz, eu vou colocar lá na parede, que agora que é a decisão dela. Sim. Eu coloquei um monte de precedente de decisão dela lá sobre negando intempestividade, aí despachei com ela. Na hora que eu falei para ela que a apelação estava intempestiva, rapaz, ela fez até assim na hora, assim, ó. Ficou desconfortável, sabe? Na hora que eu falei da intempestividade. Por quê? Não tinha como ela negar. Exato. Defendendo o tanto que ela defende, ela negar o... Não, mas você falou isso aí, assim, tem muita gente que me pergunta sobre isso. Como é que você trabalha jurisprudência em processo? Isso é uma dúvida que muitos alunos, muitos estagiários têm. E eu sempre falo sobre isso aí nas minhas aulas. Olha, cara, jurisprudência não é... Você não pode usar o Google. Você não pode utilizar... Não é você fazer pesquisa lá, até porque se você colocar no campo de pesquisa lá, ele vai te dar um monte de decisão. Uhum. Para você poder utilizar o mecanismo da jurisprudência, né, você tem que aplicar aquilo ali de forma direcionada. Então, primeiro você vai invocar lá os precedentes que são obrigatórios, que são as teses que são firmadas em repetitivo. Né? Na prática, você vai aplicar o que diz a regra do 927. Você vai pegar primeiro os precedentes obrigatórios, as teses em repercussão geral, né, o sistema de repetitivos, as nossas súmulas. Isso daí vem no topo da tua lista. Né? Aí se o teu assunto não está ali, aí quando você vai fazer, você vai invocar um precedente, aí você tem que usar esse recurso aí, essa técnica que você falou. Você vai lá no desembargador, que é o relator do teu processo, e pesquisa como que ele decide. Você vai lá na turma, saber você vai buscar decisões e divergências entre turmas, entre desembargadores. Não adianta você ficar pegando um punhado de decisão da Bahia, de Salvador, do Rio Grande do Sul, do Ceará, aí você joga tudo lá e aí não vai resolver, porque você está colocando tudo aquilo ali fora de contexto. Você tem que colocar a jurisprudência, apontar na tua peça, mas tem que ter uma razão de ser aquilo ali. Né? É interessante, e eu falava muito isso, né, em sala, e também sempre ensinei isso aqui para os estagiários. Olha, você vai colocar uma jurisprudência na peça, mas você tem que provocar
o desembargador. Você tem que estudar sobre ele, você tem que estudar quais são as decisões dele. Porque daí você coloca ele contra a parede. É aquilo que você fez ali. Você vai lá e mostra para ele assim, olha, você está decidindo assim, por que agora você vai decidir diferente? Você coloca ele numa sinuca de bico. Sim. Você joga, você tem que jogar com a jurisprudência a seu favor. É sempre constrangendo o jogador. O desembargador, o jogador. Eu também penso dessa maneira. Eu vou lá, eu reviro tudo que tem, né? Hoje, com tanto de ferramenta que a gente tem... que existem, cara, né? Tem a Turivius hoje que dessas... Sim, cara, né? E hoje, com esse nível de ferramenta que a gente tem, é até muito mais prático você fazer isso. Antigamente, a gente fazia esse tipo de monitoramento aí, a gente tinha que fazer planilhas, você tinha que ficar computando decisões favoráveis, decisões desfavoráveis, em que situações que você usa esse ou aquele precedente. Hoje, em poucos cliques, você consegue. Hoje você consegue relatórios de estatística, de jurimetria, com muita facilidade. E é legal ver você aplicando sobre isso aí, e falando com tanta propriedade. A gente fica muito feliz, satisfeito, porque é aquilo que eu falo, eu disse isso para você antes da gente começar esse episódio. Você é o primeiro aluno que eu chamo para mim poder entrevistar. Puxa, legal. E a gente fica muito feliz com a evolução que você teve perceptiva, em tão pouco tempo.